Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa dica é em relação à aplicação da organização no que diz respeito às competências, então, como se dá a questão das competências que nós vimos em nível federal, trazendo agora para a nossa estrutura de regimento interno do Estado do Rio Grande do Sul. Então, qual é a diferença que eu tenho que cuidar quando a questão for como Constituição Federal e se a questão de prova for regimento interno da Assembleia Legislativa? Então vamos lá, acessar o nosso resuminho para a gente então poder trabalhar essa relação. Na Constituição Federal, então, nós temos dois artigos que estabelecem as competências típicas do Poder Legislativo. Nós temos o artigo 48 e o artigo 49. O artigo 48 é a função típica de criar leis, de legislar, e aí então a Constituição utiliza a expressão dispor. Tá? E ela vai dizer que neste caso do dispor não tem sanção e veto no caso do artigo 49, do 51 e do 52. Então, não tem sanção ou veto em caso de decreto legislativo ou de resolução. Nesta mesma órbita, esta regra é em relação às leis federais. Então, as leis que nós temos em nível federal são as leis complementares, as leis ordinárias e as medidas provisórias transformadas em lei ordinária. Trazendo esta mesma regra para a disposição estadual, nós vamos ter na Constituição Estadual, e não trouxe artigo da Constituição Estadual porque não nos interessa, porque não é questão de prova a Constituição Estadual, mas sim o regimento interno, e por isso que eu tenho que saber esses detalhes de diferença. Em nível estadual, eu também tenho o dispor como função típica da Assembleia Legislativa. Só que em nível estadual eu vou ter só lei complementar e lei ordinária. Eu não vou ter medida provisória, mas eu vou ter a possibilidade do governador fazer um pedido de urgência nas proposições dele. E aí sim, estas proposições que não são medidas provisórias, elas precisam ser analisadas pela Assembleia Legislativa com rapidez. Esta rapidez é 30 dias. Então, temos várias possibilidades de questões de prova aqui. Primeiro, em termos de regimento interno, nós não temos medida provisória. Então, nós só temos a proposição com pedido de urgência vindo do governador. Agora, da Constituição Federal, nós podemos ter uma questão, por exemplo, perguntando ou afirmando que os estados podem criar medidas provisórias. Sim, os estados podem criar medidas provisórias. Mas se os estados criarem medidas provisórias, esta medida provisória ela vai ser um ato de competência exclusiva do presidente da República, porque tem que ser reproduzida na questão estadual. Então, primeira questão, pode ser que o estado crie medida provisória, isto não é impedimento. Mas no nosso regimento interno, por força da nossa Constituição Estadual, nós não temos, então, a medida provisória, ok? Então, essa é a regra trazendo o 49 para a organização estadual, que é a criação de leis. E também nesse mesmo critério, nós vamos ter a passagem da sanção e do veto, que é a passagem pelo governador, somente em caso de leis complementares e leis ordinárias. Também não passará pelo governador o decreto legislativo ou a resolução. Essas ficarão a cargo da Assembleia, respectivamente. Já no caso do 49 da Constituição Federal, onde lá está escrito que compete exclusivamente ao Congresso Nacional, e no 49 nós temos as competências de controle do Congresso Nacional em relação aos atos do presidente da República, controle e fiscalização.
nós também trazemos esta regra para a organização estadual. Então, no Estado, ou seja, regimento interno, eu também vou ter a Assembleia Legislativa fazendo o controle e a fiscalização dos atos do governador. E eu também, para este ato em específico, chamo de decreto legislativo, porque é o chefe do Poder Executivo que emite os decretos. Então, no legislativo, este controle se chama decreto legislativo. E, em nível federal, eu tenho 2 artigos, o 51 e o 52, onde no 51 e no 52 eu tenho as competências privativas da Câmara e as competências privativas do Senado, onde eu tenho, então, as funções de julgar e as funções de administrar tipicamente de cada uma das 2 casas. Também trago esta mesma regra para a organização estadual e também vamos ter para a Assembleia Legislativa a competência dela julgar o governador, o vice, os secretários de Estado. Então, também nós vamos ter tanto a autorização por 2/3 como o julgamento por 2/3 feitos pela Assembleia Legislativa e, neste caso, vai ser uma resolução, porque é uma função atípica. Também vamos ter o regimento interno, que é o que nós estamos estudando para esta prova, que é uma resolução, porque é quando o Legislativo estará se auto-administrando. Então, é muito provável que nós tenhamos questões estaduais em termos de regimento interno, fazendo com que nós saibamos a diferença entre decreto legislativo e resolução, ou seja, nós saibamos a diferença de quando a Assembleia Legislativa está controlando os atos do governador do estado, quando a Assembleia Legislativa está julgando ou está se auto-administrando, ou quando a Assembleia Legislativa estará criando leis, que é o caso de legislar. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, da relação, então, das competências Constituição Federal e Constituição Estadual, e, na verdade, não com a base da Constituição Estadual, mas sim com a base do regimento interno, que é o que efetivamente está sendo aberto na nossa prova. Tá? Então, nas nossas próximas dicas, nós vamos trabalhar agora a questão da organização interna. Então, nós vamos falar de plenário, de sessões, né? Vamos entender como isto funciona em nível federal e vamos aplicá-la na organização estadual. Fiquem comigo, espero que estejam gostando. Por favor, o que vocês quiserem que eu explique, que eu traga a título de esclarecimentos e dicas, podem ficar bem à vontade e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo.